Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Bom, eu era uma pessoa totalmente frustrada, não tinha vida. Eu era uma pessoa que vagava pelas noites, dia para mim, eu andava com meus pensamentos em vários lugares que não me correspondia a ter. Enfim, era uma pessoa triste, sem vida, era uma pessoa que não tinha perspectiva e esperança de nada melhor acontecer na minha vida. Bom, eu me sentia muito triste, sentia que não havia esperança para mim. Me sentia sozinho, com solidão, frustrado, né? Me sentia assim, como uma pessoa que era totalmente esquecida pelas pessoas, pelo mundo, por tudo. Então, me sentia muito sozinho mesmo. Chegou um momento da minha vida que eu já não aguentava mais de tanta solidão. E muitas pessoas falavam, né, o que Deus poderia fazer, o que Deus podia fazer na vida de alguém, né, transformar completamente. Então, no momento que eu já via que estava tudo perdido, no momento que eu já não aguentava mais, no momento que eu via que era o fim, que já queria partir dessa, como se diz, né, para melhor ou para pior, eu decidi buscar a Deus. No momento que eu não vi que nada mais poderia resolver meu problema, então eu decidi buscar a Deus. Bom, eu tive um relacionamento com uma pessoa e acabou que não deu certo, né? Nós acabamos terminando e, enfim, naquela época eu gostava dessa pessoa e eu queria recuperar ela a todo custo. Então eu comecei a procurar a bruxaria. Eu comecei a tentar fazer feitiços, né, para tentar recuperar essa pessoa que a gente tinha terminado. Então eu comecei a me meter nessas coisas. Comecei a pagar bruxos, né, bruxos da Espanha, bruxos da África, bruxos de Cuba, de Brasil, enfim. Eu gastei muito dinheiro com isso, muito dinheiro, mas acabou que nada deu certo, porque todos eles falavam a mesma coisa, né? Todos eles falavam que existia uma força maior que impediam eles de trabalhar, que impediam eles de fazerem qualquer coisa. Me recordo algumas vezes que tiveram fatos parecidos, que os bruxos falavam que era para eu sair disso, porque não era o meu lugar, enfim. E teve até uma ocasião que um bruxo pegou o trabalho para fazer, né, e me disse com toda certeza absoluta que ia resolver o problema. Só que passado alguns dias depois eu retornei a ligação e ele falou assim: olha, por favor, não me procura mais, não quero saber mais nada, porque no momento que eu comecei a fazer a bruxaria para você voltar com essa pessoa, com essa mulher, entraram 2 homens de branco dentro da minha sala e quase me mataram, e eu tive que ficar quase uma semana no hospital. Então não quero saber mais dos seus problemas, não quero saber mais nada, não precisa me pagar nada, enfim. E foi dessa forma, através dessa frustração no relacionamento, né, por causa da depressão, por causa da solidão, né, devido a isso que eu
busquei a bruxaria, que eu entrei na bruxaria para tentar resolver isso e acabei entrando de cabeça nesse mundo aí, que é um mundo de perdição. Poço. No momento que eu me senti no fundo do poço, eu passei 2 anos muito complicados na minha vida. Passei 2 anos terríveis. Mas eu acredito que no momento que eu me senti no fundo do poço foi quando eu estava envolvido na bruxaria, comecei a usar droga, bebendo, e vi que as pessoas todas elas tinham se afastado de mim. Né? Eu vi que até mesmo eu conheci um amigo, e ele quando casou, a pessoa chegou e falou assim com ele, a esposa falou assim com ele que para ele se afastar de mim, que eu era uma má influência para a vida dele. Enfim, eu vi que todas as pessoas, inclusive familiares, tinham se afastado de mim, tinham me abandonado. Eu acho que estavam completamente farta do meu problema, e eu recebia muitas palavras dizendo que eu não tinha mais jeito. Eu me recordo que o irmão meu chegou e falou assim: olha, Wagner, infelizmente eu acho que para você não tem mais jeito, você não vai ter mais jeito. Então foi um momento assim que eu me senti no fundo do poço, porque eu estava totalmente envolvido com a bebida, né? Eu bebia muito, muito mesmo. Eu saía para as discotecas, ficava bêbado todo fim de semana, todos os dias eu bebia. Eu fumava demais, fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu quase não comia, só vivia chorando e depressivo. E estando me envolvendo cada vez mais na bruxaria, entrava em cemitérios e, enfim, fazendo todo esse tipo de coisa. Com a droga, comecei a usar droga. E aí foi que eu comecei a juntar uma coisa com outra, todo mundo se afastando de mim. Eu vi que eu estava não só no fundo do poço, mas debaixo do fundo do poço. Eu costumo dizer para as pessoas que tem a lama no fundo do poço, eu estava metido por baixo, dentro da lama mesmo. Bom, eu conheci a Deus, foi até engraçado. Uma certa vez, quando eu cheguei em casa, eu cheguei e encontrei 2 pessoas, a minha mulher e, enfim, a mulher, minha esposa, que é minha esposa hoje, né? E o pai dela, meu sogro. Só que eu cheguei, olhei, fui até a cozinha, peguei uma cerveja, cigarro, e peguei o computador que estava na sala e fui para o meu quarto. Eu até imaginei, eu não quero olha o que passou pela minha cabeça, eu não quero nem olhar para essa mulher aí não, porque se o marido dela falar alguma coisa comigo, eu vou arrebentar ele. A minha cabeça era essa. Então meu irmão, ele começou a ir nessa igreja junto com a minha cunhada. E ele sempre me chamava: vamos, Wagner, vamos. Eu, não quero saber de igreja, vai você, não quero saber disso não. E depois, no momento, eu peguei, ele já não me chamava mais, e eu senti que eu tinha que ir, e eu peguei e acabei indo junto com eles, né? Foi até engraçado, porque foi no domingo, eu vi que eles estavam se arrumando, e eu peguei, me arrumei rapidinho, coloquei a bermuda, um tênis e tal, e eles falaram assim: Wagner, você tá arrumado por quê? Eu falei: não, porque eu vou com vocês. Você vai? Vou assim. Aí eu peguei e fui, e foi um momento maravilhoso. Eu cheguei na igreja, e foi esse momento que eu conheci a igreja, e vi o verdadeiro amor de Deus por mim, que foi quando eu comecei a me sentir bem, a me sentir vivo de novo. O trabalhar de Deus na minha vida, olha, hoje eu acredito que tudo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. Tudo que acontece. Então, o que aconteceu na minha vida, Deus permitiu acontecer. Eu cheguei num estágio muito difícil, que
se eu fosse contar, demoraria um dia inteiro ou mais para falar, porque são muitos detalhes. Mas eu cheguei numa situação tão difícil, que eu vi que se eu não buscasse a Deus, que era a minha última porta, a única coisa que restaria para mim era me matar. Porque eu já não tinha mais vontade de viver, eu não tinha mais alegria na vida. Então foi quando eu fui para a igreja, e o trabalhar de Deus depois, hoje eu vejo assim que o trabalhar de Deus, antes de eu entrar na igreja foi de uma forma, e depois que eu entrei foi em outra. Antes de eu entrar na igreja, Deus permitiu que eu passasse por todas essas coisas. Deus, ele estava ali do meu lado, eu tenho certeza que Deus, ele estava do meu lado, porque em vários momentos eu poderia ter morrido, eu poderia ter me tirado a vida, eu poderia ter acontecido uma série de coisas comigo, né? Porque o diabo também estava ali, ele estava doido para me matar, ele estava doido para tirar minha vida. Só que eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza que Deus estava ali comigo também. E não via muitas coisas que eu falava, a maioria das coisas que eu falava contra Deus, eu me burlava de Deus, eu falava coisas terríveis. E Deus, eu acredito que Deus colocava um tampão no ouvido e não ouvia nada disso, sabe? Deus estava ali com amor tão lindo comigo, me segurando nas mãos dele, sem eu perceber, sem eu me dar conta que ele estava me segurando para eu seguir vivendo. E depois que eu entrei na igreja, o trabalhar de Deus comigo foi lindo, foi aos poucos me limpando, né? Eu falo com as pessoas, eu bebia muito, e eu não entrei na igreja hoje, e hoje mesmo eu parei de beber, não. Eu demorei mais ou menos uns 3 meses para parar de beber. Por quê? Porque Deus foi limpando de dentro para fora. Deus foi fazendo uma obra nova em mim. Deus foi curando o meu coração que estava ferido. Deus foi curando todas as feridas do meu corpo que eu tinha, né? Dos vícios que eu tinha. Então Deus foi trabalhando dessa forma, que é a melhor forma de trabalhar. Não é aquela forma que muitas pessoas chegam, eu cheguei hoje dessa forma, amanhã eu estou outra pessoa. Não, temos que ser realistas. Deus, ele trabalha de uma forma com calma, de uma forma que é perfeita na nossa vida. Então ele foi trabalhando pouco a pouco, foi me limpando e me preparando para uma nova vida, uma nova história. Deus para mim é tudo. Deus para mim é tudo. Não há nada diante de Deus para mim. Nada. Deus para mim é tudo, porque Deus, ele me salvou. Deus, ele me tirou de um mundo que só eu e ele, né? A gente sabe o que era. Às vezes falar assim fica muito superficial, né? Às vezes as pessoas não têm ideia, mas eu sei de onde que Deus me tirou. Então Deus para mim é tudo, por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz e por que Ele é, né? Que hoje eu sei o que Deus representa para mim, eu sei o que Deus é, né? O que Deus morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz por nós, por amor, sabe? Sofreu tanto. Então, enfim, em poucas palavras, resumo de tudo, Deus para mim é tudo. Sem Deus eu não sou nada. Toda a minha vida, a direção da minha vida, da minha família, tudo eu coloco nas mãos de Deus. E tudo que acontece na minha vida, eu sei que foi Deus que fez ou foi permissão dele. Tudo. Porque tudo que eu vou fazer, tudo que está em planos para fazer, eu deixo nas mãos de Deus. E então, Deus para mim é tudo. Bom, eu dei uma breve mensagem, um breve testemunho da minha vida. Claro que tem muitos outros detalhes. Mas o que eu quero dizer para você, que da mesma forma que Deus fez comigo, Ele pode fazer na sua vida. Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia de nós. Por mais que nós andamos em caminhos escuros, como eu andei, como você andou, como você está andando, Deus, Ele sempre vai estar aí. Ele sempre vai estar aí junto contigo. Ele nunca vai te abandonar. Por mais que você fale, Deus me abandonou, cadê Deus? Deus está aí do seu lado. É só você abrir os seus olhos, abrir o seu coração e sentir que Ele está aí. Então, dê uma chance para Ele. Deus não vai te obrigar
você fazer o que Ele quer. Dê uma chance para Ele. Deixa Deus entrar no seu coração e mudar, tirar essa tristeza, tirar essa depressão, tirar todas as coisas que está fazendo você sofrer, que está fazendo você chorar, que está fazendo você se afastar das pessoas, cair nas drogas, nas bebidas, nas bruxarias, enfim, em tudo, com todos os tipos de coisas que você mesmo sabe que, como ser humano, isso não é legal para a sua vida. Então deixa Deus entrar, deixa Deus limpar, como Deus limpou o meu coração, como Deus curou as minhas feridas, porque eu tinha muitas, né? Eu tinha vontade de morrer, eu não queria mais viver, tinha pensamento só de me matar, enfim, deixa Deus entrar na sua vida e tirar tudo isso de você, porque Ele faz. Você não precisa fazer esforço nenhum, é só você chegar e falar: Deus, eu quero, te necessito, eu preciso de Ti. Busque a Ele, vá até uma igreja, busque a Deus, não importa qual igreja que você vá, só busque a Deus, busque a Ele, independente de quem você seja, se você é rico, se você é pobre, se você é milionário, não importa. Não importa quem você seja, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você, Ele pagou o preço no Calvário, Ele pagou aquele preço terrível, que mais ou menos você sabe, né? Mais ou menos você sabe. Sabe um livro legal para você saber da história de Jesus? A Bíblia. Leia ela. Eu li a Bíblia várias vezes. Leia a Bíblia que você vai sentir que Deus está dentro de você e está te acompanhando todos os segundos da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e que esse testemunho, esse pequeno testemunho, possa servir para a sua vida, para a vida da sua família, dos seus amigos, que possa servir para você como um alicerce, para você tomar uma posição a partir de hoje e dizer que quer Deus na sua vida. Você tem que ter Deus na sua vida, porque sem Deus nós não somos nada. Hoje, graças a Deus, sou missionário, prego a palavra de Deus, já preguei várias igrejas em países. Tenho uma família linda, maravilhosa, minha esposa também é missionária, minha filha, enfim, tudo obra de Deus na minha vida. Mas eu deixei Deus entrar, limpar e fazer a vontade dEle. Não é que Deus queria que eu fizesse uma coisa, Deus, eu não quero isso. Não, não, não. Eu deixei Deus fazer isso na minha vida. Amém? Então siga meu exemplo. Busque a Deus, procure a Deus, que Deus está aí do seu lado, Ele quer te ouvir, vai te ajudar, vai te restaurar a sua família, vai restaurar a sua vida e você vai se sentir outra pessoa. Que Deus te abençoe, te ilumine e que você possa, se quiser, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família. E se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal, Fala Missionário Wagner. E qualquer dia que você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, só botar uma perguntinha lá que eu vou estar procurando te responder da melhor forma possível. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus, fique na paz, até mais.